Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite a todos mais uma vez, estamos ao vivo aqui na live da Juventude, aqui no perfil do Instagram da Primeira Igreja Bíblica de Araçatuba. Hoje nós temos um convidado especial, Pastor Natan, mais uma vez conosco aqui. Estamos orando por esse tempo especial com ele. E eu não sei se vocês viram a nossa postagem, né? Nós estamos oferecendo de presente 2 livros hoje. Hoje vai ser 2 livros que vocês que estão assistindo aqui ao vivo vão concorrer. O vídeo de hoje, ele fica disponível no YouTube, a reprise, né, a gravação, fica disponível no YouTube a partir de terça-feira às 18 horas, tá? E para o pessoal que vai assistir a reprise depois, infelizmente não vai dar para concorrer o livro, porque o livro é só hoje no sábado, aqui no Tempo ao Vivo, que vai estar valendo. Anotação digital, olha Samuel, vou pensar no seu caso. Pensar no seu caso se eu aceito a anotação digital. Só se não tiver outro jeito, aí manda um print aí, anotação digital. Mas quem fizer manuscrito também está valendo. O pastor Natan que vai avaliar, né? Eu sugeri alguns critérios para ele. Ele vai avaliar qual vai ser o melhor, a melhor anotação aí, tá? Então, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Vocês vão mandar para mim, inclusive, eu vou, se alguém mandar com nome, alguma coisa assim, eu vou apagar o nome da pessoa para ele não saber, para ser totalmente isento a coisa, tá? Mas se chegar alguma anotação digital lá, talvez ele vai suspeitar que for Samuel, mas tá bom, vamos lá. Ok, estamos aqui com a nossa camiseta do acampamento. Todas as nossas lives a gente faz a divulgação. Se você quiser comprar a camiseta do acampamento, você entra em contato conosco, apenas R$20, uma camiseta bonita dessa. Camiseta especial, penso, logo creio. Ok, agora vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que possa enviar aí os seus anjos provedores de internet, para que o sinal fique bem estabelecido, para que o pastor Natan possa se conectar conosco. Opa, boa noite! Boa noite! Dá uma ajustadinha aí que eu não quero ver. Para você me enxergar. Não vai ver a lareira. Eu não quero ver só sua testa, não, tá? Eu quero ver você mesmo, tá? Por favor aí. Boa noite, pastor Natan. Boa noite. Seja bem-vindo. Fica tranquilo. Se ajeita aí, tranquilo aí. Enquanto isso a gente vai batendo papo. Você viu que o papai já tá aí, né? Papai, a Mé também tá aí, que alegria muito grande, a Mé participando conosco. Pois é, cara. Eu falei, olha só, a família aí tá toda entrando aí, muito legal. Mas né? Tem que prestigiar, né? Os fãs têm que aparecer aí, né? Ó, deixa eu dar um parabéns especial, pastor Natan. Eu preciso falar isso, né? Eu até anotei aqui nas minhas coisas aqui. Eu preciso parabenizar, por favor, aí, parabeniza a Ana para mim pelos TikToks que ela fez. Achei muito legal. Muito legal. Participação especial do marido aí, dos filhos, foi muito legal, eu me diverti, viu? Rapaz, muito legal que a família aqui tem artista, viu? O Davi mesmo. Meu Davi. Deus. Uma figura, meu filho. Dança que nem um louco, pula ali no negócio, no vídeo. Eu nunca entrei nesse negócio. É muito difícil fazer aquele vídeo lá ou não? Ó, pra falar a verdade, o que eu gravei com a Ana, o mais difícil é que a Ana fica dando risada, né? Então a Ana fica... Cara, ela arrasta o tempo todo. Então pra gravar, a gente teve que gravar uns 15 pra sair um. Então é igual gravar vídeo mesmo, compor um vídeo. Porque você tem que decorar a fala, e aí você tem que tentar falar certinho, né? Pra encaixar junto com a métrica, né? Mais ou menos sincronizado, né? Isso, sincronizar, isso mesmo. Legal. Qualquer hora eu vou entrar nesse mundo aí para verificar, para ver se eu consigo produzir alguma coisa. Ok. Vou orar por você, meu irmão. Aí depois você já tem a palavra, fica à vontade, você tem todo o tempo aí, né?
Nós estamos em Beleza. 23 minutos, tem aí 40 minutos por aí, ó. Tranquilo, beleza? Vamos orar então? Ótimo, valeu. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela vida de Pastor Natan, obrigado pela vida dos irmãos que também estão aqui conosco acompanhando, que o Senhor possa abençoar suas vidas, cada um deles. Usa agora Pastor Natan como um instrumento, as tuas mãos, para transmitir, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, que ele não vá além daquilo que a tua palavra diz, que ele possa, Pai, ser guiado por teu Santo Espírito. E que nós possamos também, Pai, ser ensinados pelo Teu Santo Espírito também, aprendendo a Tua palavra perfeita, maravilhosa, palavra que dá vida, palavra que dá nova vida a todos nós. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade aí, pastor. Obrigado. Boa noite, pessoal. É um privilégio poder estar com vocês novamente. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre o livro de Mateus. Eu lembro que na primeira vez, na verdade, que eu falei com vocês, não por aqui, mas presencialmente, quando eu estava aí em Araçatuba, no último clube bíblico que eu participei com vocês, eu tive a oportunidade de falar sobre o livro de Mateus. E continua sendo o livro no qual eu tenho estudado, tenho feito a minha devocional. É um livro no qual eu quero me dedicar, pelo menos por alguns meses. Eu quero, de fato, me aprofundar no livro de Mateus, é o que eu tenho feito. E, tendo isso em mente, eu gostaria de continuar falando um pouco sobre ele. E desafiar, assim como eu tenho sido desafiado nesse livro. Então, só para a gente poder recapitular um pouquinho, para entender melhor o livro de Mateus, antes de entrar no capítulo 9, o qual vai ser o capítulo que a gente vai estar trabalhando hoje, eu gostaria só de lembrá-los que o livro de Mateus, escrito pelo próprio discípulo de Jesus, Mateus, o publicano, cobrador de imposto, ele escreve o livro no ano de 50 depois de Cristo, escreve numa época em que ele escreve para os judeus, tá? Então esses são as pessoas a quem ele escreve essa carta e a quem recebe os leitores dessa carta são os judeus. E esses judeus, o que estava acontecendo é que muitos deles haviam de fato crido no Senhor Jesus Cristo e outros não. E alguns estavam até questionando, poxa, mas espera aí, e aí? Agora eu acreditei nesse Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, mas será que de fato ele é Deus? Será que eu fiz a coisa certa? Tem outros judeus falando que ele não era o Deus, o Messias prometido. Será que eu não devia ter colocado a minha confiança nele, a minha fé nele? Será que ele de fato é o Messias? A quem o Velho Testamento tanto predizia e falava, o Salvador que ia nos redimir, que ia nos salvar? Ou será que eu estou colocando a minha fé numa pessoa que era, na verdade, um hipócrita, que estava se fazendo de Messias e não era? Então, Mateus escreve essa carta, a carta de Mateus, para afirmar para esses judeus que são cristãos de que a pessoa a qual eles haviam confiado e depositado a sua fé, de fato, é o Messias. E esse Messias, ele veio não só para redimir, não só para salvar, mas para falar também sobre o seu reino. O reino o qual ele veio para estabelecer um reino completamente diferente. Não era um reino o qual as pessoas estavam esperando Jesus vir num cavalo com uma coroa, como um rei que ia governar, que ia ter o seu palácio. Era um reino completamente diferente do que os judeus esperavam. E aí a gente vê também que a carta então escrita para esses judeus que estavam questionando sobre quem era essa pessoa de Jesus, a carta é escrita por Mateus, o qual era um publicano. Mateus, ele era um cobrador de imposto. E por cobrar imposto das pessoas, as pessoas odiavam Mateus. Odiavam porque os cobradores de impostos, é claro, eles aproveitavam, eles trabalhavam para os romanos, e eles cobravam não só aquilo que eles deveriam cobrar, mas cobravam além do que deveria cobrar. E por conta disso, as pessoas odiavam fortemente esses publicanos. E aí, nós chegamos então no livro de Mateus, capítulo 9, que é nele que a gente quer trabalhar hoje. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Quero trabalhar nesses versículos. Capítulo 9, versículos de 9 a 13.
Nós temos aí, eu vou ler aqui os versículos, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Só que, antes de eu continuar aqui esse versículo, a gente precisa entender os versículos anteriores, porque fala aí, partindo Jesus dali, partindo Jesus da onde? Nos versículos anteriores do capítulo 9, dos versículos de 1 a 8, a gente tem que lembrar que Jesus está em Cafarnaum. Então Jesus ele vai ali em Cafarnaum, e ao entrar em Cafarnaum, algumas pessoas haviam trazido até ele um paralítico. Jesus então cura esse paralítico, ele fala para ele, ó, levanta e anda. Ele cura esse paralítico, e aí, após curar esse paralítico, entra então no versículo 9. Jesus parte dali, e aí a gente vê que algumas pessoas dizem que ele estava blasfemando, né? Os escribas, eles criticam ao Senhor Jesus e falam, quem é esse que está curando, está praticando isso? E aí, então, no versículo 9, ele parte dali, depois de ter curado esse paralítico, ele encontra então um homem chamado Mateus, o qual é o autor da nossa carta, do livro de Mateus. E aí, ele continua dizendo, esse homem ele não estava simplesmente ali, esse homem estava sentado na coletoria, e ele estava ali trabalhando, provavelmente estudando, vendo um pouquinho sobre essa questão da coletoria, ele provavelmente isso ficava na entrada da cidade, ele ali estava cobrando imposto, né, num lugarzinho onde ficava aqui meio que fechado, né, quadradinho, onde ele ficava ali cobrando as pessoas, sentado. Jesus então chega até ele e fala, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Agora, o que é interessante também, que a gente não pode esquecer, que na carta de Mateus, é uma carta que ela fala muito e menciona muito também sobre os discípulos. Só que a gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado, e não confundir que não é porque as pessoas seguem, não quer dizer que nem todo discípulo de fato é um cristão. Nem todo seguidor de fato está com o coração com o Senhor Jesus Cristo. E isso a gente vê diversas vezes no livro de Mateus. Que não é só porque a pessoa fala que segue a Cristo, não é só porque a gente vê aqui a palavra discípulo, não quer dizer que essa pessoa de fato é um discípulo verdadeiro ou um cristão de fato. Porque nós temos inúmeros discípulos, como nós vemos aqui no livro de Mateus. Muitas pessoas seguiam. É claro que nós temos um número reduzido de discípulos a qual Cristo escolheu para de fato seguir e caminhar junto com ele. Mas nós temos uma multidão de discípulos que também seguiam a Cristo. Só que muitas dessas pessoas, muitas dessas multidões estavam apenas preocupados com seus próprios interesses. Eles só queriam alguma coisa em troca. Queriam ser curados, queriam conhecer mais sobre a pessoa que eles diziam que era esse Jesus, queria saber quem era ele, quais eram os interesses dele, mas não estavam querendo assim entregar a sua vida a ele e servir a ele. Então a gente tem que ter muito cuidado. E é interessante porque Jesus ele chega aqui na pessoa de Mateus e ele pede para Mateus então o segui-lo. E não é só seguir, olha Mateus, eu quero que você me acompanhe nas minhas viagens, eu quero que você comece a me conhecer. Não, eu quero que você entregue a sua vida a mim, que você se renda, que você se arrependa dos seus pecados e entregue o seu coração somente a mim. E o que me chama a atenção também é que todas aquelas pessoas que Jesus chamou para o seguir, e para ser seu seguidor e seu discípulo, de fato o seguiram. Inclusive Judas. E o que me fez lembrar aqui nesse versículo é que muitas vezes, e até mesmo hoje dentro da nossa igreja, nós vamos ter seguidores, nós vamos ter discípulos. Só que não quer dizer que porque essa pessoa segue, ou porque ela se diz discípulo, que de fato ela está com Cristo. Ou de fato o seu coração está entregue de forma total a Ele. E aí nós vemos que também Jesus, ele pensando até na questão de evangelista, de uma pessoa que é eloquente, que sabe falar, ou sabe evangelizar, ou sabe alcançar o coração das pessoas, Jesus era um evangelista fantástico, fenomenal. Porque ele tinha um poder com as palavras de alcançar o coração das pessoas, que aí a gente vê aqui, só de falar para ele, de seguir,
Ele simplesmente ordenou para que Mateus fizesse isso e Mateus foi sem hesitar, sem questionar. Ele simplesmente deixou todas as suas coisas e então seguiu ao Senhor Jesus Cristo. E aí fica até um desafio para nós. Né? Será que você de fato segue a Cristo com seu coração? Ou será que você está seguindo ele, mas como que nem as pessoas que o seguiam naquela época, como a multidão? De uma certa distância, longe, mas o seu coração não está com ele. Você pode até ter conhecimento sobre ele, você pode até ir para a igreja, cantar louvores, talvez ler a Bíblia, mas será que seu coração de fato está com ele? E nos versículos à frente, que vão se seguir, nós vamos ver um pouco disso. Essa preocupação de Jesus com os seguidores que de fato estão com ele, que estão rendendo o seu coração de forma total a ele. E aí, depois disso, no versículo 10, é interessante que, eu não sei se é no mesmo dia ou se são alguns dias depois, mas no versículo 10 fala, e sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Aí nós temos aqui, no versículo 9, nós temos o chamado de Mateus. E aí, no versículo 10, nós temos então a festa, um banquete. Mateus, ele está tão contagiado e tão feliz com essa pessoa que ele conheceu, que ele não quer guardar essa pessoa para ele somente. Ele quer aproveitar e chamar todo mundo, porque Jesus fez um negócio tão fantástico no seu coração, tão fenomenal, transformou esse cara de uma maneira tão singular, que Mateus, ele fala assim, não, eu não quero que ele faça só isso comigo. Eu não quero que ele transforme apenas a mim. Eu quero que ele faça essa transformação com outras pessoas, pessoas que são importantes para mim. E Mateus, então, ele convida seus amigos, pessoas que trabalham com ele, pessoas que fazem a mesma coisa que ele, pessoas que provavelmente roubavam que nem ele, porque Mateus roubava, ele era um publicano, ele aproveitava disso. É como se fosse, talvez na nossa época hoje, você conhecer algum político, e aí você sabe que aquele político é um cara safado que leva dinheiro de todo mundo, rouba, aí o cara aceita Cristo e você fica meio assim, mas será que ele aceitou mesmo? Será que ele entregou a vida dele mesmo para o Senhor Jesus Cristo? Esse cara está falando que agora é crente, mas ele fez tanta coisa. E aí aquele cara está com a vida dele tão transformada, e ele está tão arrependido dos seus pecados, que ele fala assim, cara, eu tenho que alcançar outras pessoas, eu tenho que alcançar meus amigos. Eles precisam ouvir desse Senhor Jesus Cristo. Eles precisam permitir que ele faça a mesma transformação na vida deles. E aí, então, Mateus ele faz uma festa, ele faz um banquete, um jantar na casa dele, e ele então convida os seus amigos e convida Jesus e seus discípulos. Porque ele quer que Jesus traga a salvação para a vida dos seus amigos, assim como ele trouxe para a sua própria vida. E aí, ao convidar Jesus para conhecer seus amigos e para jantar com ele, aí no versículo 11 nós temos, ora, vendo isto os fariseus, e aí chegam os fariseus, como sempre, querendo julgar a Cristo e a seus discípulos. E aí os fariseus, então, nós vemos aqui, ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E aí, então, eles perguntam, peraí, mas o que é que o seu mestre está fazendo? Porque o seu mestre, ele diz ser um professor religioso. Ele é um judeu. Como é que um professor religioso está fazendo isso? Ele não conhece as tradições? Ele não conhece a lei de Moisés? Ele não conhece as escrituras? Ele sabe que ele não pode fazer isso. Isso não é normal. Isso não está certo. Isso é incorreto. Uma pessoa dessa não pode se envolver com essa pessoa. Com essas pessoas, na verdade. E aí, ao dizer, nós vemos aí, ao usar a palavra pecadores, os fariseus usavam e chamavam de pecadores aqueles que não seguiam as suas regras. E não a lei de Deus, mas as regras que eles haviam estabelecido para as pessoas. E aí, ao ouvir então o questionamento dos fariseus, Jesus então dá uma resposta. Porque o que é interessante é que na cultura daquela época, você ceiar, você
você tomar parte com as pessoas assim em um jantar, isso mostrava que você tinha uma certa intimidade ou afinidade, que você concordava com aquelas pessoas, com o estilo de vida, você estava junto com elas. Então, para eles, para os fariseus, isso era abominável. Como pode vocês concordam com o estilo de vida dessas pessoas? Vocês estão junto com elas? É isso que vocês estão dizendo? Vocês estão jantando junto, estão fazendo um churrasquinho com essas pessoas, estão tendo festa com elas? O que é isso? E aí é interessante que Jesus, então, ele rebate com uma resposta. E aí fala no versículo 12, mas Jesus então ouve o questionamento deles, porque eles estão acusando a Jesus, por meio dos discípulos, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aí é fantástico isso, porque Jesus lembra aos fariseus o que Deus havia falado no Velho Testamento para o povo de Israel. Que Deus estava presente ali entre o povo para curar. Nós vemos isso principalmente no livro de Êxodo, capítulo 15. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, o versículo 26 vai mostrar isso e vai nos relembrar disso. Êxodo, capítulo 15, versículo 26, vai falar assim, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres aos seus mandamentos, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus estava ensinando ao povo de Israel que ele era o médico desse povo. Ele é quem ia curar e sarar o povo de Israel. E sarar não só das enfermidades externas, mas da pior enfermidade de todas, das quais nós precisamos ser sarados e curados, da enfermidade espiritual. E aí Jesus lembra então que ele é esse médico que veio para isso. Ele veio para sarar, para curar. Não só como ali nós vemos no capítulo 9, nos primeiros versículos, não só para salvar exteriormente como um paralítico. Ele veio para sarar e curar o nosso coração, a nossa alma. Essa era a preocupação do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos curar espiritualmente. Porque ele sabia de que a nossa maior necessidade era espiritual. E aí, nós vemos então que nos próximos versículos, continuando aí no versículo 12 ele fala, mas Jesus ouvindo disse, os sãos... no versículo 12, isso, mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os que precisam de mim não são os sãos. Quem está bem, está bem. Quem precisa de mim são aqueles que estão doentes. E doentes não só fisicamente, mas espiritualmente. E essas pessoas com as quais nós estamos aqui comendo e ceando, fazendo parte desse churrasco gostoso, nesse cupim aqui casqueirado, eles têm uma necessidade imensa espiritual. O seu coração, o coração deles precisa ser curado. Eles precisam de mim. Eles precisam reconhecer o Deus verdadeiro. Eles precisam se arrepender. Eles precisam de salvação. Essa é a necessidade deles. E aí, Jesus então continua respondendo no versículo 13. E aí ele fala, ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí o que nós vemos aqui no versículo 13, quando Jesus fala, ide, porém, e aprendei, isso era uma expressão rabínica, se eu posso assim dizer, né, que os rabinos usavam, dizendo para a pessoa, cara, vai fazer sua lição de casa. Você está falando que você está querendo dar um puxão de orelha em mim, só que eu que estou dando um puxão de orelha em você, porque você está falando que você conhece as escrituras, só que você não sabe de nada. E aí Jesus está falando aqui para eles, você não aprendeu ainda o que significa aqui, misericórdia quero e não holocaustos? E aqui o que é interessante é que Jesus está citando o Velho Testamento. Ele está falando, mas você fala tanto que você conhece o Velho Testamento, só que pelo jeito você não conhece.
Porque você não lembra de Oséias 6,6? O que diz lá? Que é exatamente isso. Que se você abrir a sua Bíblia, aí para Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No livro de Oséias, quando Deus enviou o profeta Oséias para repreender os apóstatas daquela época, ele estava dando um puxão de orelha no povo de Israel, falando: ó, vocês estão deixando de servir o Deus verdadeiro? Vocês estão buscando a falsos deuses? Vocês estão mais preocupados com holocaustos do que com o coração de vocês. E aí, se a gente for colocar aqui para a nossa época, Oséias estava falando: vocês estão tão preocupados com quem toca no louvor, vocês estão tão preocupados se o cara é afinado ou não é para cantar, você está tão preocupado se esse cara aí vai ajudar ou vai ajudar em tal ministério, e você não está preocupado com o coração dele. O que Deus mais se preocupa não é se o cara é talentoso, não é se ele canta bem, não é se ele fala bem, não é se ele tem muitas habilidades, ele não está preocupado com nada disso. Não está preocupado com forma, não está preocupado se está começando na hora, se está terminando na hora, se está fazendo um negócio legal. Não, ele está preocupado com o coração. Essa é a preocupação dele. E aí ele puxa a orelha aqui do povo de Israel ali no livro de Oséias e está falando: vocês estão tão preocupados com o holocausto, matando os bichos, fazendo os holocaustos de vocês, os sacrifícios, vocês estão fazendo tudo errado. Porque o coração de vocês está podre. O que adianta você dar seu dízimo se o seu coração não está ali? O que adianta você cantar ali, ajudar na igreja, servir, se você está cheio de pecado? Deus está muito mais preocupado com o seu coração. Para de fazer todas essas coisas, se preocupe com o seu interior. Essa é a preocupação dele. E aí ele puxa então a orelha dos fariseus, porque ele mostra que Jesus mostra para eles que ele não está preocupado com práticas. Ele não está preocupado se o cara está indo de short para a igreja, ou está indo de calça, ou está usando gravata. Ele não está preocupado com isso. Eu estou preocupado com o coração. Essa é a minha preocupação. Porque para Jesus ele está falando: vocês fariseus, vocês estão tão preocupados se a gente está aqui, a gente está quebrando um ritual, uma tradição, porque a gente está comendo com pessoas que são pecadores, só que vocês não estão preocupados com o coração deles. E vocês estão achando que vocês estão bem. E da mesma forma que esses publicanos precisam de mim, precisa de um médico para curar o coração deles e para sarar, vocês também precisam. Vocês também precisam de mim. Porque o coração de vocês ainda não foi alcançado. Somente as práticas. Vocês sabem a Bíblia de capa a capa, vocês meditam, vocês citam, mas o que adianta ter esse conhecimento? O que adianta citar? O que adianta fazer tanta coisa se o coração não está comigo? E aí o desafio para nós como cristãos, para nós como seguidores de Jesus, como discípulos, é ser de fato como Jesus. Jesus, ele quer pessoas orientadas mentalmente nas necessidades. E não necessidades de práticas, mas necessidades espirituais. O coração. É isso que preocupa o Senhor Jesus. É isso que preocupa o nosso Deus. As necessidades verdadeiras que são espirituais. Nós, como cristãos, devemos nos preocupar com as pessoas da mesma forma. Todas as pessoas precisam de alguém que as acompanhe, que as ajude nas suas necessidades espirituais. E o Senhor nos desafia a ajudar as pessoas dessa forma. Nas suas necessidades espirituais. A se preocupar mais com o coração. Sabe que muitas vezes a gente conhece tanta gente na igreja há tanto tempo, só que a gente não consegue ter uma conversa, um tete-a-tete sincero para ver como que está o coração da pessoa. Como é que está a sua caminhada com Deus? Com o que é que você está lutando? O que está difícil? O que está pesado para você? Porque a Bíblia nos encoraja a confessar nossos pecados uns aos outros, a orar um pelos outros, a buscar Ele de coração, a buscar um irmão e a falar assim: olha, eu tô lutando com isso, eu estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Eu quero caminhar com o Senhor de todo o meu coração. Ultimamente eu não tenho conseguido. Meu coração tem estado pela metade. Ou na verdade, talvez quase nada. E eu preciso me render de fato ao Senhor Jesus. E entregar a Ele todo o meu coração. Eu preciso de ajuda. Você pode caminhar comigo?
É isso que o Senhor Jesus quer dos seus seguidores. Ele quer pessoas que vão o seguir de todo o coração. Ele quer discípulos que vão se preocupar, como ele se preocupou com os seus discípulos, com o coração, com a necessidade espiritual das pessoas. E não como os fariseus. Porque às vezes é muito fácil a gente na igreja se preocupar muito mais com as práticas, com as formas, com os rituais, com as tradições, muito mais do que com o coração. E a preocupação principal do nosso Senhor Jesus Cristo era com o coração. No entanto, que se a gente for olhar para a vida de Mateus, aqui no seu chamado, esse aqui é o testemunho de Mateus. É brilhante porque Deus, ele vai atrás de pessoas que são desprezadas pela sociedade. Mateus era alguém completamente desprezado. As pessoas, os judeus que olhavam para Mateus, olhavam com abominação, com ódio. Quem viu Jesus chamando Mateus para o seguir, não acreditava, olhava com um olhar fulminante para Cristo. Como é que você chama um cara desse, um publicano, um cobrador de imposto? Como assim, Jesus? Logo esse? Mas o que é interessante é que nós também devemos olhar para o nosso coração e ver que nós servimos a um Deus que no seu ministério é marcado por compaixão e misericórdia. Deus é extremamente compassivo, misericordioso e gracioso. Nós não somos merecedores da salvação. Nós não somos merecedores de servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas embora o nosso pecado, embora quem somos, e é isso que nós precisamos reconhecer, que nós não somos nada. Eu não sou nada. Deus, eu não sou merecedor. E aí nós vemos aqui na vida do próprio Mateus. Mateus não merecia. E aí nós vemos que a salvação não é por mérito, e sim graça. A salvação nos foi dada mediante a graça. Mediante a graça nós somos salvos. Não é mérito nenhum nosso. E ao olhar para a vida de Mateus, nós vemos isso, que ele foi salvo mediante a graça. Só a graça do Senhor Jesus Cristo para alcançar a vida de Mateus, para o redimir, para o salvar, para o justificar e levar ele à eterna glória do Senhor Jesus Cristo. E aí é claro que nós vemos que Deus escolhe Mateus para ser o seu seguidor, não só para contar toda essa história qual é narrada aqui no livro de Mateus. Porque Mateus ele seria a melhor pessoa, se a gente parar para pensar, né? Deus, Cristo em sua onisciência, né? Por que não escolher Mateus? Porque Mateus, ele era a melhor pessoa para poder, como ele era uma pessoa que coletava imposto, ele tinha que ter tudo anotado certinho, sabia ler, sabia escrever, sabia outras línguas. Ele era muito, talvez um pouco perfeccionista, né? Nos dados e nos detalhes. A melhor pessoa para poder fazer isso, de fato, seria Mateus, para poder colocar e escrever essa carta. E aí nós vemos ele, então, sendo redimido e salvo pelo Senhor Jesus Cristo para fazer a diferença entre os judeus. Então, meu desafio para vocês nessa noite é que você venha se preocupar com a prática, ou não com a prática, mas com o coração, com o seu coração. Como é que está o seu coração? Será que você tem sido o tipo de pessoa que tem se preocupado muito mais com a prática do que o coração? Você está tão preocupado em ser o papai certo, a mamãe certa, o filho certo, e não está preocupado em seu coração de fato estar ali com o Senhor Jesus? Em ir para a igreja, em fazer aquilo, em ser uma pessoa perfeitinha. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e pensem que eu não estou fazendo a coisa certa, porque esses eram os fariseus e os escribas. Extremamente preocupados com o exterior. Peraí, deixa eu ver se eles precisam ver que eu sou uma pessoa que oro constantemente, eu medito na palavra, eu levanto as minhas mãos, eu me rendo ao Senhor sempre. Eu tenho que mostrar para eles que eu tenho uma vida espiritual fantástica. E Jesus fala, eu não estou preocupado com isso, com pessoas assim, que estão preocupadas em só se aparecer para as outras pessoas, enquanto o coração não está comigo. Eu quero pessoas que estão de fato comigo com todo o seu coração. Eu não quero prática.
eu quero coração. E Mateus, ele, ao seguir a Jesus e ao obedecer o seu chamado, ele se rendeu, de fato, de todo o seu coração. Ele se arrependeu e deixou o seu estilo de vida. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós venhamos a nos render e a entregar todo o nosso coração, deixando as nossas práticas antigas para poder, de fato, seguir para Ele em santificação a cada dia. Eu espero que você venha a fazer isso e olhar dentro do seu coração. Como é que está seu coração hoje? Será que o Senhor Jesus, de fato, tem o seu coração por completo? Você está preocupado com o seu coração? Porque nós precisamos, de fato, estar. Nós precisamos, de fato, nos render e orar e pedir, Senhor Jesus, me ajuda a olhar para o meu coração, porque talvez o meu coração não tenha sido totalmente entregue a Ti. Talvez eu estou preocupado com tantas outras coisas durante essa quarentena, e não estou preocupado com o meu coração. Não tenho confessado meus pecados, não tenho me arrependido de algumas práticas, talvez tenho buscado outras. Tenho usado essa quarentena para me afastar e viver de fato num isolamento espiritual do Senhor. E talvez você precise aproveitar essa quarentena e se render e se arrepender e dizer, Senhor, que esse momento de quarentena venha a ser um momento onde de fato eu olhe para dentro do meu coração e me rende a Ti, de fato. Porque agora eu estou aqui isolado de pessoas, não tem ninguém para me ver. E aí, agora? Quem sou eu? Não preciso enganar ninguém, não preciso impressionar ninguém. O que é que eu tenho feito durante esse tempo? Será que eu tenho me aproximado de Ti? Será que eu tenho confessado meus pecados e buscado a Ti? De coração e todo o meu coração? Eu espero que você aproveite essa quarentena para fazer isso. Para deixar de fato Cristo te transformar. Porque o que Ele mais quer é transformar o nosso coração. E a gente não pode esquecer que o coração, ele é importantíssimo para o Senhor Jesus Cristo, porque a sua palavra diz que do coração procede as fontes da vida. Se a gente não render o nosso coração para o Senhor Jesus, nós vamos render o nosso coração para outras coisas. Nós vamos ter altares dentro do nosso coração que vão nos afastar cada dia mais do Deus verdadeiro. E é por isso que nós precisamos olhar dentro do nosso coração a cada dia e derrubar, destruir os ídolos do nosso coração. Porque eles nos atrapalham de fato entregar o nosso coração de forma total ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, obrigado pelo livro, pela carta de Mateus, obrigado pelo desafio, obrigado porque nós vemos que o Senhor é um Senhor de completa compaixão e misericórdia e graça, que chama de fato pecadores para se arrepender. Eu clamo para que possamos fazer a mesma coisa, Pai, e constantemente nos render a Ti e sondar o nosso coração, Deus, para que possamos nos preocupar não com as práticas, mas com o coração. Não com a tradição, não com a forma das coisas, mas com o nosso coração, Pai. O Senhor quer nos alcançar por inteiro. O Senhor quer nos transformar por inteiro, Pai. E por mais difícil que seja, Deus, nós temos a plena certeza e a convicção de que o Senhor nos deu tudo de que precisamos para viver em santidade aqui na terra. Nós temos a Tua palavra, nós temos o Teu Santo Espírito, nós temos irmãos em Cristo que podem nos ajudar para que possamos de fato nos render e viver para Ti enquanto estamos aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito joia. Valeu, pastor Natan. Tempo precioso. O Senhor quer o nosso coração e não somente práticas religiosas, né? Eu lembrei daquele texto também de Marta e Maria, né? Uma ocupada com o serviço e a outra ocupada em aprender do Senhor e ter comunhão com Ele, né? Nesses dias que a gente tem tempo até sobrando, né? A gente tem comunhão com tanta coisa muitas vezes, né? Com coisas que não tem nada a ver, né? E a gente deixa ainda de lado de ter comunhão com o Senhor. Que a gente possa se policiar nessa área também, né? Muito obrigado, pastor, por essa noite. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi um tempo especial.
Nós temos aí um pouco menos, né, de 2 minutos. Daqui a pouco vai cair a live. Deixa eu reativar os comentários aqui. Muito bem. Agradecer imensamente ao pastor Natan, todos os que participaram junto conosco aqui nessa noite. Muito obrigado, tchau para todos vocês. Tchau, pastor Natan, muito obrigado. Beleza. Qualquer coisa a gente marca um outro tempo aí, tá bom? Valeu, abração para todos. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Até mais, beijo e abraço para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.